Já o Filho de Deus é descido do céu, a obra perfeita na cruz consumou, e ali sua carne rasgada com véu, vivo caminho para o céu nos consagrou. Jesus é meu eterno Redentor, o seu sangue já revestou. Deu-me paz, poder consolador, vivo contente, pois Ele me amou. Por Adão o pecado no mundo entrou, ninguém dessa lei se podia libertar, mas o Filho do Homem por nós triunfou, nele podemos do mal ressuscitar. Jesus é meu eterno Redentor, o seu sangue já revestou. Deu-me paz, poder consolador, vivo contente, pois Ele me amou. Do inferno que paga aos maus há de dar, do medo da morte esse dado cruel, do abismo eterno te pode salvar. Só Jesus Cristo, o bom Emanuel. Jesus é meu eterno Redentor, o seu sangue já revestou. Deu-me paz, poder consolador, vivo contente, pois Ele me amou. Glórias a Deus. Eu sou da igreja na gloriosa paz do Senhor. Vamos fazer uma oração, meus irmãos, pedindo ao Senhor as bênçãos para Ele falar conosco, nos ensinar nesta noite. Maravilhoso Deus, obrigado, Senhor, por estar mais uma vez em Sua santíssima presença. Invocamos, Senhor, nesta noite o Teu poder, a Tua graça, para que nós possamos aprender de Ti, Senhor. Me dá palavras de sabedoria do Teu Espírito, me dá entendimento, nos dá o discernimento daquilo que o Senhor quer nos falar, nos dá o discernimento para entender o que será explicado. Nos abençoe, meu amado Deus, em nome de Seu Filho amado Jesus Cristo, ó Pai. Te agradecemos por estar no Teu templo. Abençoa aqueles, Senhor, que ainda estão caminhando para a Tua casa. Abençoe em nome de Jesus, Pai. Amém. Pode assentar, meus irmãos. Então, hoje, nossa escola bíblica, a lição de número 3, a encarnação do Verbo. Nós estamos estudando o primeiro trimestre de 2025, lições bíblicas da revista CPAD. Hoje, 20 de 1 de 2025, 19 horas, na sede IPRRCE, Igreja Pentecostal Renovação dos Remidos. Meus irmãos, nós estaremos estudando, durante esse trimestre, são 3 meses, né, que iniciou agora em janeiro, 3 meses estudando esse trimestre, o tema Em Defesa da Fé Cristã. E o título desse trimestre é Combatendo as Antigas Heresias que se apresentam com nova aparência. Pastor Vicente Félix, pode passar. Vamos ler todos juntos o textuário, amém? Os irmãos leiam comigo, textuário. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Evangelho de João 1,14. Pode passar. Nós vamos, irmãos, aqui estão os objetivos da lição de hoje. Primeiro é elencar as heresias que negam a corporeidade de Cristo, ou seja, é uma heresia, né? Ou seja, não é correto essa interpretação dizer que Jesus não veio fisicamente, em carne, osso, sangue, né? Então, mas ele veio sim, nós vamos ver, tá certo? Mas principalmente no tempo da igreja, depois dos apóstolos, né? Surgiu muitas crenças, heresias, e uma delas dizia que Jesus
não veio fisicamente, realmente fisicamente, tudo era uma aparência, né? Algumas crenças. Nós vamos entender no decorrer da aula. Depois, descrever a afirmação apostólica da corporeidade de Jesus. Então, os apóstolos, todos eles, né, e os discípulos confirmaram a pessoa de Jesus como um ser humano, né? Ele era 100% humano e 100% Deus. Foi assim que ficou definido na experiência dos apóstolos e dos discípulos. E 3, relacionar com as heresias que negam a humanidade e deidade de Cristo se revelam atualmente, tá? Então, hoje, não com os nomes que tinha no passado, essas crenças, esses grupos religiosos, também alguns negam, né, a humanidade de Jesus, que de fato ele veio e se tornou homem, 100% homem, e negam, há muitas heresias que negam a deidade de Cristo. Deidade se refere à divindade, negam que que Cristo Jesus é Deus. Então nós vamos ver esses pontos que em alguns momentos o cristão crente em Jesus pode ser confundido. Vamos avante. Nós vamos agora à leitura bíblica em classe. Nós vamos ler 1 João 1, de 1 a 3, 4, de 1 a 3, e 2ª Epístola de João 7. Pode passar. Evangelho de João 1, os irmãos podem ler junto comigo, tá bom? Vamos lendo junto. Versículo 1, o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram na palavra da vida, que é o próprio Jesus. 2, porque a vida foi manifesta, e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifesta. Fala de Jesus. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho, Jesus Cristo. Pode passar. Amais, não creiais em todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Então aqui já era a luta dos próprios apóstolos com aqueles que não criam que Jesus veio fisicamente, que Jesus era 100% homem. Então eles já estavam aqui lutando contra essa heresia, os próprios apóstolos. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvis, que há de vir, e eis que está já no mundo, né? Então o espírito do anticristo já começou a se manifestar mesmo no tempo dos apóstolos, com essa heresia de dizer que Jesus não veio em carne, osso e carne, sangue, igual a um ser humano normal, tá certo? Então isso era uma heresia, e hoje há uns segmentos cristãos que negam que Jesus é Deus. Também vamos ver isso aí. Vamos avante. 2 João, versículo 7 diz, porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Tá? Vamos avante que na lição vai esclarecer melhor. Introdução, pode passar. Vamos começar a apologia cristológica no presente trimestre com o tema A Encarnação de Jesus, uma doutrina sobre a humanidade de Cristo. Então tem uma doutrina, irmão, na teologia, né, que se estuda mais profundamente, que é chamada de cristologia, né? Então se estuda Jesus, né, a vida dele, como tudo aconteceu, a parte histórica também, tá? Então quem estuda teologia já no básico aprende bastante aqui na cristologia, tá certo? E dentro dessa doutrina da cristologia, da disciplina, né, de teologia, nós vamos observar a encarnação de Jesus hoje na lição. Pode passar. O mesmo apóstolo João, que se empenha em mostrar a deidade, né,
absoluta de Jesus, se preocupa também em enfatizar que Jesus veio entre nós, participou da natureza humana e teve corpo físico humano. Pode passar. A presente lição é uma apologia à sua humanidade plena, tá? Então isso aqui é muito importante, tá? O apóstolo João, ele se empenhou em mostrar a deidade de Cristo. O que é a deidade? Que ele é Deus. Deidade é divino, Deus, tá? Então Jesus era homem, 100% homem, mas ele também era Deus e continua sendo Deus, né? No caso do apóstolo João, ele teve uma aproximação muito grande do Senhor Jesus, era aquele apóstolo mais íntimo, era aquele apóstolo que estava o tempo todo ali junto de Jesus, mais próximo, ouvia mais, prestava bastante atenção e recebeu uma revelação, né, da parte de Deus mais profunda, né? Bom, a presente lição é uma apologia à sua humanidade. Então, apologia, irmãos, é uma defesa, né, que se faz. É uma defesa que se faz sobre qualquer tema, qualquer assunto, né? E aqui no caso, diz uma apologia à sua, se faz a sua plena humanidade. O que é pleno? Ele era 100% humano. Pleno é total, 100% humano, tá? Muito bem. Dias que negam a corporeidade de Cristo. Pode passar. O que é docetismo, né? Que era um segmento religioso, né? Que negava então a humanidade e o corpo físico de Jesus 100%. Vamos entender. Pode passar. Marlene. O termo vem do grego dóquel, que significa ter, aparência. Pode passar. O docetismo é a mais antiga heresia da história da Igreja e consiste em negar que Jesus tivesse tido corpo físico humano. Sua humanidade era simplesmente uma aparência, como um fantasma. O docetismo, né? O docetismo. A origem desse termo, no original, significa ter aparência. Então, eles acreditavam que Jesus, o que se via não era real, não era físico, não era matéria, era só uma aparência. Jesus era só a imagem, né? Era como se projetasse uma imagem, né? Ele recebeu aquele corpo, mas aquele corpo era só para as pessoas identificar Jesus, né? O Cristo, mas aquilo não era real. Aquele corpo, aquela matéria não era uma matéria real, não era carne e osso físico realmente, né? E isso não é verdade, né? Então, o docetismo é uma das mais antigas, o docetismo é a mais antiga heresia da história da igreja. Então, esse foi o primeiro grupo, né? A primeira doutrina errada sobre a pessoa do Senhor Jesus, tá? Então, eles negavam, né, que o corpo que se via era de fato um corpo físico, humano, de um ser humano, tá? E eles diziam que era só uma aparência. Então, como os irmãos podem ver aí na imagem, né? Pode ver na imagem, era tipo um fantasma, né? Tá certo? Era uma coisa imaginária, então uma imagem real, mas que não era física, tá? Então era isso que eles acreditavam. E na Bíblia, os apóstolos, os discípulos puderam tocar no Senhor Jesus. Inclusive, João disse que ele tocou, né? Ele tocou na palavra, ele tocou em Jesus, ele era real, tá certo? Inclusive, Jesus sentia sono, cansaço, fome, né? Era um ser humano normal, cresceu como um ser humano normal, tá certo? Então, isso daí, biblicamente, jamais pode ser aceito, tá? Pode passar. O que os docetas, né, que são essa crença, né, ensinavam sobre Jesus? Os seguidores dessa heresia ensinavam muitas coisas fora das Escrituras e contrárias à palavra de Deus. Pode passar. O nosso enfoque destaca a humanidade de Jesus como verdadeiro homem. Amém. Então, basicamente essa lição ela vai
combater contra essa heresia, essa crença errada, mostrando que Jesus veio e se tornou um ser humano, 100% humano, mas continuou sendo Deus, apesar de não exercer, né, a glória como Deus, tá? Mas como servo fiel até a morte de cruz que nós conhecemos. Vamos lá. Lucas descreve um começo muito humano. Jesus teve parentes e amigos. Zacarias e Isabel, Lucas 1, 5. José e Maria, Lucas 2, 4 e 5. Vizinhos e primos, Lucas 1, 36 ao 58. Pastores, Lucas 2, 8. Simeão, Ana, Lucas 2, 25 a 37. Amém. Então, ele tinha um ciclo de amizade, de convivência, independente da religião, da fé. Era possível ouvir, sentir, ser tocado por ele, tocar nele, inclusive. Então, era totalmente, absolutamente ser humano real fisicamente, tá certo? Então, essa foi uma crença criada da mente, né, desse segmento religioso, que a Bíblia não dá o mínimo apoio a essa crença, tá? Então, nós continuamos, porque a palavra do Senhor deixa claro, o testemunho dos apóstolos, dos discípulos, a história deixa clara que Jesus Cristo foi de fato um ser humano real, igual a outro ser humano. Se alguém tiver dúvida, vai comentar, levante a mão, tá bom? O irmão Francisco vai fazer um comentário. Vamos lá. Microfone. É sobre... Só um momentinho, irmão Francisco. Mudou a cena? Vá. É sobre encarnação. Encarnação e reencarnação. Tem diferença? Sim, ele vai explicar, mas vamos adiantar aqui. Então, pode voltar, Zuliano. Então, encarnar é vestir um corpo de carne, tá certo? Então, Jesus foi encarnado. Então, Jesus já existia, o Cristo, o Messias já existia. Quando ele veio, que foi gerado em Maria, ele foi vestido de carne, né? Para se tornar um ser humano. Então, isso é encarnar. Encarnar é colocar a carne sobre o espírito, tá bom? Isso é encarnar. E a reencarnação é uma pessoa que morreu, né? Que é uma crença do espiritismo, né? Que nós não acreditamos jamais nisso, que a pessoa morre e depois da morte ela vem e reencarna, ela volta a viver em um corpo, que pode ser humano, pode ser de animal, de barata, de rato, de qualquer coisa, né? Para ela ir se libertando, para ela ir se purificando, e eu não sei quantas reencarnação vai acontecer. Nós não acreditamos que isso aconteça, certo? De forma nenhuma, porque a palavra do Senhor diz, né? Se eu não me engano, Hebreus 9, 27, que ao homem está ordenado a morrer uma vez fisicamente, e a palavra diz, e segue-se o juízo. Então, Abraão também, o Senhor Jesus mostrou quando o pobre, né, o mendigo morreu, Lázaro, e o rico morreu também. Um foi para o seio de Abraão e o outro foi para o Hades. E lá no Hades, o que morreu, que foi para o Hades, que é o inferno, gritava lá, atormentado, dizendo para Abraão, permita que Lázaro molhe a ponta do seu dedo, venha aqui e refresca a minha língua, que eu estou atormentado, aquela história lá. Quem contou foi Jesus, isso é real, porque o que Jesus fala é real, ele conhece os dois mundos com muita clareza, né? Ele é Deus. E então Abraão diz, não, quem está aqui não pode passar para aí, nem quem está aí pode passar para cá, há um abismo entre nós, né? Jesus falando. E aí, na narrativa do Senhor Jesus, aquele homem que está no Hades pede, então peça, ele diz assim, peça a um dos que estão aí para voltar lá na terra e falar para meus irmãos, né, o lugar onde eu estou, para eles não virem para o mesmo lugar, para eles, né, não seguir a mesma vida que eu segui. E Abraão diz, não, daqui também ninguém volta lá na terra, lá tem a lei e os profetas, ou seja, lá tem a palavra de Deus, lá tem os pregadores, tá certo? Para a pessoa ouvir e crer. Então fica claro, né, nessa narrativa do Senhor Jesus, que quem morreu não volta. Então a reencarnação, né, nós não cremos porque biblicamente não é possível isso acontecer, tá certo? Não é possível. Então nós cremos no que a Bíblia fala. Agora,
reencarnar é voltar a viver em um corpo. E encarnar já existe, né? E é vestido de carne. Isso só aconteceu com o Senhor Jesus, tá bom? Não acontecerá com nenhum vivente, né? Assim, que partiu quase assim, dessa terra. né? Por exemplo, Deus fez o homem do pó, né? Do pó. Aí soprou, quer dizer, deu um espírito, né? É. É quase assim, né? Quer dizer, Jesus é carne, mas encarnado em espírito, né, pastor? Ele já existia. Existia, né? Ele foi colocado no ventre de Maria, né? E lá, no processo biológico, né? Natural da formação de um ser humano, ele também foi formado, né? Os órgãos físicos, né? Os órgãos, a pele, o cabelo, tudo foi formado ali no ventre de Maria, e ele nasceu uma criança igual a outra criança. Isso é encarnar, tá? Agora, reencarnar é quem morreu e volta. E isso, biblicamente, não pode acontecer, não acontece. Deus não permite, tá? Porque, inclusive, Deus tem o controle, né? Lá em Eclesiastes diz que quando uma pessoa morre, o espírito, que é alma também, volta para Deus. E Deus vai destinar para onde ela vai. E o Senhor Jesus deixou claro que só tem 2 destinos do espírito e da alma do ser humano que morre. Ou vai... No momento agora, ou ele vai para o paraíso, como Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, ou ele vai para o Hades, que é o inferno, né? Então, assim, só tem esses 2 lugares: a vida eterna com Deus ou a condenação eterna, né, no inferno. Então, assim, é bem definido. Então, não tem essa possibilidade, né, de alguém morrer, tá, e depois da morte arrumar alguma coisa. Não, a Bíblia também diz, irmão, que há esperança enquanto há vida, falando de salvação. Depois que morre, não adianta mais fazer nada, nem volta e nem também quem está aqui na terra muda nada do que aconteceu. Agora morreu, segue-se o juízo. Amém? E ponto final. Vamos lá. Pode passar, irmã Zulana. Está dando certo, não? Espera aí. Isso sem contar o relato sagrado de sua infância, que enfoca o seu desenvolvimento físico, intelectual e espiritual, Lucas 2, do 40 ao 52. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele, Lucas 2, 40. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens, Lucas 2, 52. Amém. Então aqui é um relato, né, da pessoa do Senhor Jesus. É muito pouco que fala da infância de Jesus na Bíblia, né? Porque a Bíblia não tem também esse objetivo, irmão, de narrar com detalhe tudo o que aconteceu, mas traz sempre alguma informação que dá para entender. Então aqui mostra em Lucas 2, 40 e 52 a infância de Jesus. E daqui dá para a gente pensar muita coisa, tá? Isso sem contar o relato sagrado da sua infância, né, que enfoca o seu desenvolvimento físico, intelectual e espiritual. Aí aqui em Lucas 2,40 diz assim: e o menino crescia e se fortalecia em espírito. Percebam, irmãos, que fala de um menino, igual a outros meninos. Aqui tem também o espírito, letra minúscula, o espírito humano, que Jesus também teve para viver fisicamente, né? Todos os seres humanos recebem o espírito humano para viver fisicamente, tá? Em espírito, aí ele diz, cheio de sabedoria e de graça diante de Deus, estava sobre ele. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens, Lucas 2,52. Então, a gente vê que Jesus cresceu como qualquer outra criança, né? Normal. E o desenvolvimento dele como criança era visível, tá?
é diante dos homens e diante de Deus, porque já havia uma tradição judaica que os filhos eram ensinados, independente de ser Jesus, né? Era ensinado na palavra do Senhor, tá bom? Com 12 anos de idade, uma criança já era chamada para fazer tipo um questionário, né, de perguntas, né, sobre a lei de Deus, né, sobre a fé em Deus, sobre os mandamentos, né, que a própria religião judaica tinha de interpretação da lei. Então, com 12 anos, toda criança ela já passava por um teste, vamos dizer assim, né, de conhecimento. E se essa criança não tivesse um bom desenvolvimento, os pais eram responsabilizados porque não ensinaram os filhos a palavra do Senhor. Isso é uma tradição no judaísmo, né? É regra lá, tá? E aí a gente vê que Jesus foi uma criança normal como as outras crianças, tá? Um outro detalhe que fica aqui para nós também é que não diz que ele era uma criança assim, que mostrava algo de extraordinário, assim, uma criança bem diferente. Não, ele é normal. Quantas crianças nós não temos hoje que chama a atenção, né? Porque tem uma sabedoria, tem um desenvolvimento superior aos outros. Com certeza, o Senhor Jesus, como ser humano, teve a formação dos pais, que eram tementes a Deus, tá? E ele se desenvolveu, né? E depois, com o tempo, foi acontecendo, tá? Porque ele já nasceu Cristo, ele já nasceu o Messias, ele já nasceu o Filho de Deus, ele já era Deus. Mas ele, quando é formado humanamente e começa a crescer humanamente, ele cresce com as limitações humanas, com todas as características humanas, tá certo? A única coisa que não é igual aos seres humanos que somos nós é o pecado. Então ele não pecou, tá bom? Tá? Então isso é importante a gente entender, tá certo? Pode passar. Se quiser falar, perguntar, fica à vontade, tá bom, irmãos? O que os principais docetas diziam sobre Jesus? Então vamos lá. O que é que eles diziam, né? Uma heresia, tá? Não é verdade. Pode passar. 3 dos principais heresiarcas negavam que Jesus Cristo tivesse vindo em carne. Pode passar. Cerinto negava o nascimento virginal de Jesus Cristo e ensinava o docetismo. Pode passar. Ele foi contemporâneo do apóstolo João em Éfeso. Pronto. Então esse Cerinto aí foi assim o autor, né, o criador dessa crença, dessa heresia, tá certo? Porque biblicamente os apóstolos que conviveram com Jesus é a maior testemunha do Senhor Jesus, tá certo? Então nós cremos 100% em toda a história contada pelos apóstolos, porque Jesus separou esses homens que andavam com Jesus de dia, de noite, acordava e dormia ali do lado do Senhor Jesus. Preparou esses homens exatamente para que eles tivessem o máximo de conhecimento, né, de letra, de ensino, mas também um conhecimento pessoal de Jesus, que a gente conhece uma pessoa quando convive realmente com ela, tá certo? O irmão Francisco vai falar. Pastor Vicente, me perdoe, está perguntando muito. Não tem. Eu assim, agradeço pela. Porque assim, eu fico assim pensando, certo? Sim. Assim, um exemplo assim, que eles ensinavam, docentismo, ensinavam lá, né? O docetismo se refere a essa crença, né? De que Jesus não veio fisicamente. O que se via era uma aparência. Eles então ensinavam isso, só isso, né? A base deles era isso aí. Aí dentro disso aí eles inventavam outras coisas, mas isso era o ponto. Relata, né? Aqui não relata, né? Era o ponto principal que ia contra o que o Senhor Jesus deixou testemunhado ali, visivelmente, fisicamente, totalmente contra essa interpretação de Cerinto, né? Tá? Amém? Consegue, Zulene, passar? Pronto. Saturnino, o principal representante do gnosticismo sírio, ensinava que Jesus Cristo não nasceu, não teve forma e nem corpo, foi simplesmente visto de forma humana
em mera aparência. Amém. Então aí não foi só Cerinto, veio também Saturnino e veio outros, né? Acho que ele vai citar 3 aqui, né? Veio outros que foi desenvolvendo essa ideia, essa crença, né? Puramente racional, sem de fato uma interpretação do Espírito Santo, uma interpretação correta do que realmente aconteceu, porque Jesus é uma realidade, né? Jesus é um fato real, não é uma criação humana, né? Tá bom? Apesar do grande sobrenatural que foi manifesto na vida de nosso Senhor Jesus, mas ele continuava sendo um ser humano igual aos demais seres humanos, falando da sua biologia, tá certo? Da sua parte física. Claro que a parte do espírito estava elevado, muito elevado acima dos outros seres humanos, pelo conhecimento que ele já tinha quando estava com o Pai, Deus, né? Então, é isso aí. Então, para Saturnino, ele dizia que o que se via não era real, era uma mera aparência, igual o pensamento do outro, né? Vamos lá, pode passar. Marcião é outro heresiarca que negava ser Cristo verdadeiramente humano. Mas, quanto ao seu corpo, não se sabe se, na opinião dele, era apenas uma aparência ou de substância etérea. Pronto, então aqui, esse outro aqui, que é Marcião, né? Estava dentro do mesmo pensamento, mas ele não deixou claro, né? Se ele pensava igual aos outros, né? Mas ele afirmava que Jesus era só uma aparência, né? Não era uma substância física mesmo, como uma tábua, um ferro, o tecido humano real, que a pessoa é tocada, sente, ou é ferida, sente, sangra, né? Então ele não acreditava que Jesus fosse um ser humano real. Mas, voltamos a dizer, nós temos o testemunho maior dos apóstolos, daqueles que conviveram com Jesus. Vamos lá. No entanto, a Bíblia declara de maneira direta que Jesus nasceu mencionando até mesmo local, em Belém da Judeia. Mateus 2:1, Lucas 2:11, e época no reinado de César Augusto, imperador romano, Lucas 2:1. Pois na cidade de Davi vós nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor, Lucas 2:11. Então a gente vê aí que Jesus foi anunciado pelos anjos, né? O texto que fala do nascimento do Senhor Jesus, e os anjos foram lá, foi anunciado pelos anjos aos pastores, os pastores foram lá e comprovaram realmente que ali tinha uma criança, tá? Depois nós temos um testemunho maravilhoso de quando Jesus foi apresentado no templo, igual às demais crianças, né? Aos 8 dias foi apresentado, como a lei mandava. Então, os pais estavam ali. Então, aquilo não era uma simples criação, era uma realidade de vida, tá? Então, não temos dúvida. O que a Bíblia traz, apesar de não trazer muitos detalhes, mas fica claro. Aqui no nascimento do Senhor Jesus, né, a Bíblia declara de maneira direta que Jesus nasceu, menciona o local que ele nasceu, em Belém, da Judéia, dá detalhes, inclusive da época, o contexto da época, né, no reinado de César Augusto, imperador romano. Então, ali, Jesus, inclusive, o Senhor, viveu alguns momentos ali, né, interagindo com essas pessoas, inclusive com o governo. Então, a gente vê que foi tudo real, não tem como acreditar nessas heresias, né? Nessas criações que não têm base bíblica, né? Tá bom? Vamos lá. Mas é bom saber disso, porque você pode ler um livro, ouvir alguma coisa, irmão, irmã, e você ficar na dúvida. Não temos dúvida, tá? O testemunho das Escrituras é maior, é mais certo do que qualquer outra interpretação. Pode ler, irmão. A Bíblia fala também do corpo físico de Jesus, João 2:21. Mas ele falava do templo do seu corpo, João 2:21. Amém. Até o próprio Jesus falou, né? Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas traz mais narrativas, né, de acontecimento. Já o evangelho de João fala assim da parte mais pessoal do Senhor Jesus, né? E aí a gente também vê claramente que Jesus foi uma realidade, né? Não foi uma imaginação, né? Vamos lá. A afirmação apostólica da corporeidade de Jesus.
o que era desde o princípio. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, denominados de evangelhos sinóticos, apresentam Jesus ressaltando seus aspectos humanos, ao passo que João reforça o aspecto divino. Pode passar. Os três evangelhos expõem Jesus exteriormente, ao passo que João o revela interiormente. Amém. Então aqui nós vemos que os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, né, são chamados sinópticos, né? Essa palavra sinóticos, né, é que eles têm muitas histórias contadas muitos acontecimentos sobre Jesus, sobre a humanidade dele, como ele se movimentou, o que ele fez, os milagres, as maravilhas. Muitos estão nos três evangelhos, né? E o evangelho que tem mais informação é o evangelho de Marcos. E o que está no evangelho de Marcos se repete as mesmas narrativas, os mesmos comentários nos evangelhos de Mateus e Lucas, tá? Então, assim, uma linha teológica diz que o primeiro evangelho foi o de Marcos. E Mateus e Lucas pegaram muito do evangelho de Marcos, né? Só a título de informação. Mas os três estavam procurando mostrar Jesus como Senhor, como Messias, como Salvador, né? Trazendo a pessoa do Senhor Jesus, o que ele foi, né? Para muitos depois da morte dele, tá certo? Ter a informação. Mas João, né? Os três evangelhos expõem exteriormente, né? Você fala de Jesus fisicamente, visivelmente, como muitos casos, muitos fatos que aconteceram. João já se dedicou mais, ou seja, o evangelho de João tem pouco do evangelho de João nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, né? Porque ele tratou mais da deidade de Jesus sendo Deus, da intimidade de Jesus, de conversas, de assuntos muito pessoal do Senhor Jesus, assim, muito da parte interior, né? Porque ele teve uma aproximação maior do Senhor Jesus, esteve mais próximo do Senhor Jesus, no sentido de ouvir mais, de sentir mais Jesus, tá certo? Então, esses 4 evangelhos, na verdade, eles se completam, né? Porque 3 trata da parte humana, física de Jesus, do movimento dele fisicamente, externamente, e o outro trata da parte íntima do Senhor, onde é identificado Jesus, Deus, né? Vamos lá. Pode-se dizer que o Evangelho de João é uma interpretação de Jesus. Pode passar. A expressão o que era desde o princípio, 1 João 1:10, é uma reiteração daquilo que o apóstolo afirma na introdução do Evangelho, que leva o seu nome. No princípio era o Verbo, João 1:1. Isso significa que o Verbo já existia, mesmo antes da criação. Gênesis 1:1. Pronto, então, o comentarista coloca aqui que a gente pode dizer que João, o Evangelho de João é a interpretação de Jesus, né? Essa palavra interpretação é um pouco questionada assim, porque interpretar Jesus, né? Mas a gente pode entender que foi o entendimento que ele teve ali, pela intimidade maior com Jesus, de quem realmente era ele, né? E de quem realmente ele era. Não era só o ensinador, o pregador, o que curava, aquele que operava, mas ele era muito mais além disso, ele era Deus, né? E João já começa no evangelho dele, dizendo, no princípio era o verbo, né? E continua na leitura, e o verbo se fez carne, o verbo é Jesus, Jesus Espírito, Jesus Deus, e se fazer carne, foi encarnado, né? Ele veio, recebeu a carne, se tornou humano, tá? Então, ele trata de Jesus Deus que se tornou humano, né? Mas João olha mais para quem realmente é Jesus, Deus, né? Tá? E os outros falam de Jesus Salvador, Senhor, de Jesus que cura, que liberta, que faz maravilha, que ensina, que prega, né? E fala também da vida de um ser humano, tem fome, tem sede, né? E aí vai, vamos lá? Mas João nunca perde de vista que o Verbo se fez carne.
Pode passar. Não se contenta apenas com isso, mas apresenta detalhes importantes. É que o Verbo não somente se fez carne, para não deixar dúvida alguma, e habitou entre nós, mas também foi visto pelas pessoas, João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1,14. Então João deixa claro que ele reconhecia Jesus como Deus, é Deus, mas ele encarnou, ele se tornou um ser humano e ele habitou. Habitar é conviver, ele conviveu conosco. Nós conhecemos ele também fisicamente, é o que João estava fazendo. Eu conheci ele como sendo Deus, mas eu conheci ele também como ser humano, né, que habitou entre nós, né, andou, conversou, comeu, se alimentou, viveu como um ser humano normal, tá? E aí ele diz, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, ele era um ser humano normal, fisicamente, biologicamente igual aos demais, né? Mas ele tinha um nível elevado devido sobrenatural de Deus na vida dele, porque ele conhecia Deus na plenitude, ele era Deus, né? Então, aí está a superioridade do Senhor Jesus, mas ele era sujeito às mesmas fraquezas humanas que todo ser humano é sujeito, mas ele venceu, ele mesmo disse, eu venci, amém? Como ser humano ele venceu, como Deus ele já é um vencedor, sempre foi um vencedor. A reafirmação apostólica, vamos ver. O apóstolo reitera o que afirma na introdução do seu evangelho. O que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. 1 João 1:1. Então, ele reafirma, né? O que vimos com os nossos olhos. Então, ele disse, nós estamos falando de quem nós vimos, viu? Para combater essa crença que Jesus não era um ser humano normal, físico, real, não. Nós vimos, nós convivemos com ele. O que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram, ele disse, era real, eu toquei nele, né? Aí, tocaram na palavra da vida, que é o próprio Jesus, porque Jesus também é chamado na Bíblia como a palavra de Deus, tá certo? Vamos lá? Isso pode parecer até uma redundância. Vimos com os nossos olhos, mas o propósito é mostrar com muita ênfase, sem deixar dúvida alguma, que o Senhor Jesus veio em carne ao mundo, e que pôde ser tocado pelos que com ele conviveram. João 20, verso 27. Depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. João 20, verso 7. Amém. Então, se fosse só uma aparência, o próprio Jesus não ia dizer para Tomé, vem aqui, Tomé, né? Porque depois da ressurreição de Jesus, que Jesus apareceu, Tomé não estava presente, Tomé não creu, Tomé achou que era criação humana, era os discípulos que estavam muito entristecidos, muito, né, ali emocionados, né, e criaram uma imagem de Jesus. Mas quando Jesus volta e Tomé está, Jesus chama Tomé e diz, vem cá, Tomé, toca aqui para tu ver que é real, que sou eu mesmo. Aquele mesmo Jesus, estou aqui, ressuscitei, está aqui, ó, onde coloca a mão aqui onde a lança furou, aqui, ó, e Tomé já cai nos pés dele, não quis nem tocar, Senhor meu, Deus meu, né? Tá? Então Jesus disse que bem-aventurado é o que não viu e crê, amém, irmãos? Então, isso é maravilhoso, né? Vamos lá. Veja que a presença do nome de Pilatos no credo dos apóstolos o posiciona nos acontecimentos passados. Ele sofreu sob Pôncio Pilatos, ou seja, padeceu nas mãos de um personagem da história. Logo, o Senhor Jesus só pode também ser alguém da história. Romanos 1:3. Acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne. Romanos 1, verso 3. Pois é, então aqui nós vemos Jesus inserido, né, participando da vida social, né, igual a qualquer outro. E aqui ele passa por um julgamento. Veja que a presença do nome de Pilatos no credo dos apóstolos, né, o posiciona nos acontecimentos passados. Então,
foi tão real que estava ali, Jesus sendo julgado. Se Jesus não fosse real, como era que ia julgar se não era uma pessoa real, física, né? Então, e Pilatos não tem nada a ver com fé, com religião, não fazia parte do cristianismo, porque há uns defensores de crenças erradas sobre Jesus que diz o seguinte, historiadores que não acreditam, que tudo isso foi criado pelo cristianismo, né? Pelos cristãos, tá? Porque quando vai realmente estudar cristologia, nós vamos ver uma situação que é bastante complicada para provar para alguns, né, a existência desse Jesus. Porque não tem assim documentos históricos que tratam com detalhe, com mais detalhes. Tá? Então eles ainda dizem assim, que isso daqui pode ter sido também inventado pelos apóstolos. Claro que não, né? Foi milhares de pessoas que presenciaram, né? Então assim, inclusive tinha judeus aqui também, e os judeus também guardam e passam as informações para os mais novos, para não se perder. Então, se isso fosse mentira, os primeiros a denunciar seria o próprio judaísmo, né? Os judeus, né? Que conhecem a história, tá bom? Então assim, é inadmissível isso daqui. Para nós que já confessamos Jesus, que cremos em Jesus, que servimos a Ele, temos o Espírito Santo, e isso fica assim até quase sem necessidade da gente estudar para crer. Não, eu já creio, né? Mas o importante é a gente entender esses assuntos para quando chegar uma informação errada, nós estarmos mais seguros de que o que nós cremos tem fundamento. Amém? Bíblico, histórico, né? Então aqui diz, ele sofreu sob Pôncio Pilatos, né? Ou seja, padeceu nas mãos de um personagem da história. Então esse homem, fora de Jesus, da religião, da família de Jesus, da igreja, esse homem foi conhecido e continua conhecido na história, né? E Jesus fez parte dessa história, então ele era real, ele existiu mesmo, né? Tá? Aqui em Romanos 1:3 diz acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, né? Então é Bíblia, né? E é fato. Vamos lá? Uma crença herética. João viveu seus últimos dias na cidade de Éfeso, que era a cidade de Cerinto, o doceta. Os escritos do apóstolo João, o Evangelho, as 3 epístolas e o livro de Apocalipse foram produzidos na última década do primeiro século. Última década do primeiro século, os primeiros 100 anos, né? Então foi lá pelos anos 90, né? 90 e pouco, né? Chegando a 100 anos. Então foi nesse período que João escreveu, tá certo? E ele foi um dos apóstolos mais próximos de Jesus. Eu estou repetindo, né? Para a gente ver que ele fala de coisas mais detalhadas, né? Da pessoa do Senhor Jesus. Vamos lá. Nessa época, o docetismo já se difundia entre os cristãos. Por isso o apóstolo esclarece, e de maneira direta, que todo aquele que nega que Jesus veio em carne não é de Deus. 1 João 4, verso 3. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está já no mundo. 1 João 4, verso 3. Então, ele está falando essa palavra aqui no Evangelho, na carta de João 1, primeira carta 4, 3, já combatendo essa crença, né? Todo aquele que não confessar que Jesus veio em carne, que ele era real, fisicamente, um ser humano real, normal, tá? Ele diz aqui que é o espírito do anticristo que está na vida dessa pessoa, tá? E ele diz mais, do qual já ouviste que há de vir, e eis que está já no mundo. Então o espírito do anticristo, ele sempre esteve presente no mundo, para levar as pessoas a crer de forma errada sobre Deus, em Deus. Então isso sempre foi um mal muito grande da igreja, esse espírito que hoje continua, né, disfarçado em outras crenças, né, dentro do próprio cristianismo, confundindo muitos cristãos, tá? Pode passar. Veja a gravidade dessa heresia, pois se Jesus não teve corpo físico real, ele também não morreu. E se não morreu, também não ressuscitou.
Tem mais aí? Vá. Se não ressuscitou, logo não há esperança de salvação. 1 Coríntios 15, 1 ao 3, 17 e 18. Amém. Então, os irmãos percebem que os acontecimentos, eles seguem uma ordem, né? Para chegar onde? Na salvação. Então, se alguém diz que Jesus não existiu fisicamente, então não teve morte, né, para salvar a humanidade. E o próprio Deus disse que amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, o unigênito, o único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, veja que quando começa a juntar os versículos que formam essa linha do tempo aí, né, pode dizer a linha do tempo, até a crucificação e ressurreição de Jesus, fica claro que se tratava de um ser real. Não poderia ser, senão não tinha valor a morte do Senhor Jesus, né? Aquele Jesus que morreu lá, se não fosse um ser humano normal, real, não ia pagar pecado de ninguém, não ia salvar ninguém, tá? Então, se ele não era real, também ele não morreu, e se ele não morreu, também não tem ressurreição, aquilo também não é real. Mas inclusive depois da ressurreição, nós vimos o Senhor Jesus chamando Tomé para provar que era real, que Jesus estava ali, ressuscitado, aquele mesmo Jesus, era matéria e agora estava ressuscitado. E vai mais, né? Se não tem ressurreição, logo não há esperança de salvação, né? Tá? Então, isso é uma obra do espírito do anticristo, de Satanás, para poder levar as pessoas a desacreditar em Cristo Jesus, Salvador, Senhor, que deu a vida para nos salvar, tá? É igual a umas heresias que tem aí, que diz que pecado não existe, né? Pecado é coisa da mente, né? Mas quando vai para a Bíblia, pecado é real, existe, e na eternidade vai levar o homem, se o homem não se converter, não se arrepender, não se converter, não entregar a vida a Jesus, biblicamente, na Bíblia, essa pessoa, esta alma e esse espírito serão lançados no inferno, tá certo? A pessoa crendo ou não crendo, nesta vida, ele vai ver a realidade na outra vida, não. Após esta vida física, né? Quando a matéria morre, o espírito e a alma continua para a eternidade com Deus ou sem Deus. E aí é que está o grande risco de um ser humano não entender essas coisas, né? Essa obra da salvação e se entregar ao Senhor Jesus de verdade. Vamos lá. Por essa razão, o apóstolo João foi contundente contra os docetas. Os expoentes de tal crença são chamados de enganadores, 2 João 7. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo, 2 João 7. Amém. Então, a palavra-chave para nós aí, que João deixa bem claro, é quem vai contra essas verdades, né, da Bíblia, o testemunho dos apóstolos que conviveram com Jesus, são enganadores. Foram enganados pelo espírito do anticristo e agora creem na mentira, no erro, né, e sai propagando. Nós estamos falando aqui da humanidade de Jesus, da deidade de Jesus, né, da vida do Senhor Jesus real, mas existem também outras crenças, outros entendimentos errados sobre Deus, sobre a palavra de Deus, irmão, que nós vamos estudar aqui nesse trimestre, tá? Que é o quê? É o espírito do anticristo, são os demônios enganando as pessoas, às vezes confessam em Jesus, né? As pessoas se convencem de erros, de mentiras, tá? E vai reproduzindo essa mentira, esse erro, tá certo? Por isso que nós crentes, irmãos, temos a Bíblia, tá? Precisamos ler a Bíblia, precisamos estudar a Bíblia, precisamos buscar em Deus entendimento do que a Bíblia está falando e não cair, para não sermos enganados por esses enganadores, esses falsos, né, cristãos, obreiros até, né? Então é isso, vamos lá. Como essas heresias se revelam hoje? Volta um pouquinho, só para a gente registrar aqui, voltando na setinha, mais uma vez. Quanto ao nascimento virginal de Jesus. Então, isso é uma crença, né, do cristianismo. Vamos ver o que é que a heresia fala. Pode passar. Há movimentos que negam o nascimento virginal de Jesus, como os mormons, a Igreja da Unificação, e ensinam que ele não foi gerado pelo Espírito Santo.
Negar a concepção e o nascimento virginal de Jesus é uma das marcas desses movimentos. Amém. Então, os mormons, tá, nos livros deles, né, na doutrina deles, não creem no nascimento virginal de Jesus. O que é um nascimento virginal? Nascimento virginal fala de uma virgem. Jesus, nós cremos que Jesus nasceu de uma virgem. O que é que significa nascer de uma virgem? É que uma jovem virgem que não teve relação sexual com o homem, o varão, tá? Ela engravidou, como está escrito, ela mesmo diz, e como é isso? Não, o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo vai te envolver e vai ser gerado em você, Filho de Deus, Jesus. Os mormons não creem nisso. Tá? A igreja também do Reverendo Moon, a igreja da unificação, esse Reverendo Moon também, ele se apresenta ao mundo como o Cristo. Ele diz que o outro Jesus falhou e ele é o Cristo. Ele não deixa isso bem claro, mas nas mensagens dele, quem conviveu com ele, o pastor Oliveira, o pastor Luiz, viram pessoalmente esse homem. Né? Ele teve uma época que ele mandou aviões pegar a gente no Brasil inteiro, nos outros países, para ouvir ele. Mandou aviões fretados. Enganou muita gente. Tá? É a igreja da unificação, Reverendo Moon. E a igreja dos mormons não crê no nascimento virginal de Jesus. E nós cremos porque está escrito que Maria, quando Jesus foi gerado nela, Maria era virgem. Inclusive está lá a história que José intentou deixá-la, né? Porque ele não acreditou, né, na história. Deus teve que se revelar para José e José creu que o que estava gerado nela era por Deus, era pelo Espírito Santo de Deus. Ela não tinha tido contato com outro homem. Então, o nascimento virginal significa que Jesus nasceu de uma virgem. Amém? Está claro isso aí? Tá bom, irmão Francisco? Entendeu? Pronto. Só volta um pouquinho para me fechar ali. Volta aí. Mais uma. Negar a concepção e o nascimento virginal. Concepção é quando Jesus foi concebido, quando ele foi gerado. A concepção e o nascimento virginal de Jesus é uma das marcas desse movimento. Então, qualquer crença que diz que Jesus não nasceu de uma virgem, já é uma heresia. Só por aí já é uma heresia. Já não merece crédito. Amém? Porque a Bíblia deixa claro que Jesus nasceu de uma virgem. Pode passar. É o ensino moderno de Cerinto e seus seguidores. A Bíblia anuncia de antemão a concepção e nascimento virginal de Jesus desde o Antigo Testamento, Isaías 7,14, e seu cumprimento histórico no Novo Testamento. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel, Isaías 7,14. Amém. Então, quando a gente lê em Isaías, que é também chamado pela igreja cristã de o profeta messiânico, porque ele traz muitos detalhes pela revelação de Deus sobre Jesus, né? O que se cumpriu ali no Senhor Jesus, a profecia. Aí esses enganadores, eles recortam. Eles, inclusive, trabalharam para dizer que nada do Antigo Testamento deveria ser aceito. Já vem por aí, né? E a Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse, é a revelação de Deus, é a palavra de Deus. No Antigo Testamento para o Novo Testamento, nós só temos que entender o que se aplica e o que não se aplica nas questões morais e espirituais, tá? Mas o Deus é o mesmo, Deus não muda, tá bom? Inclusive o Senhor Jesus era judeu, o Senhor Jesus cresceu na cultura judaica, cresceu no judaísmo, e quando ele chega numa idade, numa certa idade, a idade que ele poderia decidir a vida dele, ele se apresenta publicamente e começa o seu ministério como Filho de Deus, o Messias, o enviado do Senhor, tá, para salvar a humanidade, tá bom? Então, para nós entendermos que toda a Bíblia precisa ser aceita. Aí eles recortam parte das Escrituras, né, que é contra o que eles pregam, para justificar a crença deles. Não pode, tá bom? A nossa crença, ela tem que ter apoio em toda a Escritura, viu? Bíblia Sagrada. Pode passar.
Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Mateus 1, 18, 20. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Mateus 1, 18. O anjo Gabriel disse a Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Lucas 1, 35. Amém. Então, foi exatamente isso aí que aconteceu. Então, nós cremos no nascimento virginal, de uma virgem, tá? Pode passar. Quanto à morte e à ressurreição de Cristo. O heresiarca gnóstico do Egito, Basílides, negava a crucificação de Cristo. Dizia que Simão, o cirineu, transfigurou-se e foi equivocadamente crucificado, e que o populacho o tomou por Jesus. Assim sendo, Cristo apenas presenciou a crucificação de Simão, seu suposto sósia. Então percebam que o engano, né? O engano, porque a pessoa não tinha a informação correta, com certeza não presenciou, mas quem presenciou viu que quem foi crucificado foi realmente Jesus. Ninguém, no caso de Simão, ele só ajudou a levar a cruz, mas quem foi crucificado mesmo foi Jesus, tá? Foi Jesus. Inclusive os dois ladrões, os dois malfeitores na cruz, é uma testemunha que foi ouvida, né? Tá? Também um dos soldados que estava lá, ele reconhece que ele era o Cristo, ele era o Filho de Deus, tá? Um dos soldados que estava lá para crucificar Jesus, que crucificaram, né? Então, assim, e outra coisa, naquele momento ali, houve um movimento na terra, né? Houve um abalo, né? Mas aí esse herético, né? Gnóstico, ele diz o seguinte, que Jesus estava lá, mas a carne que estava sendo torturada não era de Jesus, porque Jesus não era real. Não é possível isso, né? Então, são heresias. Heresias é isso, irmão. Não tem base bíblica, tá certo? Não tem fundamento. É invenção humana. Por isso que se torna uma heresia. E a gente está falando dessa heresia, mas tem inúmeras heresias. Pessoas que afirmam crer em coisas que biblicamente não existem. Por isso que toda a nossa confissão de fé, irmãos, ela tem que ter base bíblica, tá certo? Que aí é seguro. A gente não vai correr o risco de estar criando ou participando de uma heresia, de uma coisa que não tem fundamento bíblico em relação à fé em Deus, em Jesus. Vamos lá. O Alcorão, livro sagrado dos muçulmanos e sua principal fonte de autoridade espiritual, declara que o Senhor Jesus não foi crucificado, que tudo não passou de uma simulação. Alcorão 4157. E por dizerem, matamos o Messias, Jesus, filho de Maria, o mensageiro de Deus, embora não sendo, na realidade, certo que o mataram nem o crucificaram, senão que isso lhes foi simulado. E aqueles que discordam quanto a isso estão na dúvida, porque não possuem conhecimento algum, abstraindo-se tão somente em conjecturas. Porém, o fato é que não o mataram. Alcorão 4157. Tá, então, veja só. Os muçulmanos reconhecem Jesus, né, como um profeta que passou pela terra, mas não na crucificação. Isso não existiu. Eles falam agora, recentemente, se você vê aí eles falando, os muçulmanos falando, né, eles vão falar que não existe. Isso daí foi coisa inventada, criada. Para quê? Para as pessoas desacreditarem na crucificação de Jesus, na morte de Jesus. Está lá, né, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então, como é que um sangue vai purificar se não teve crucificação, se não teve derramamento de sangue? Então a Bíblia está recheada com muitas informações sobre a vida e história de Jesus, ministério de Jesus, caminhada até o Gólgota, crucificação, ressurreição, testemunho de sobra para se crer, tá? Mas, infelizmente, quando a pessoa coloca a mente e o coração em outra palavra, em outra crença, ela vai crer naquilo dali e levar os outros a desacreditar naquilo que é verdade, que é real, tá certo? Então, a gente só lamenta
né, comentários desse tipo, né, irmãos? Porque é muita informação para não se acreditar. Amém? Vamos lá. Nas notas explicativas de rodapé nas edições do Alcorão, eles afirmam que um sósia de Jesus foi levado à cruz. Isso se parece com a ideia de Basílides. Essa doutrina contraria todo o pensamento bíblico e os fatos históricos. Então ele diz, ó, não foi Jesus que foi crucificado. Levaram um sósia. O que é um sósia? Uma pessoa que se parecia com ele. Meu Deus, mas ele mesmo, Jesus disse que veio. Ele disse, eu recebi um mandamento do meu Pai. Eu vim para dar a vida. Então ele sabia. E a oração de Jesus, as lágrimas, o suor, se transformou em gota de sangue. Jesus, se possível, passa de mim esse cálice. A prisão do Senhor Jesus ali, na presença dos discípulos, irmão, é muita informação para se chegar a uma conclusão errada dessa. Meu Deus, né? Nós cremos sim em tudo que a palavra do Senhor nos revela. Vamos lá. A Bíblia ensina que Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos. 1 Coríntios 15, do 3 ao 4. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. 1 Coríntios 15, verso 3 ao 4. Pronto. Paulo está escrevendo aos Coríntios, reafirmando aquilo que foi visto, foi ouvido, foi escrito, né? Paulo era judeu, né? E Paulo se inteirou de tudo aquilo que ele creu, né? Na história, com certeza. Então, irmãos, não tem como, né? Pela Bíblia, pelas Escrituras, desacreditar naquilo que nós acreditamos, tá bom? Mas é como eu estou dizendo, a pessoa ouve tem outras informações, crê naquilo lá e parece não, cega para aquelas coisas que estão explícitas na Bíblia escrita e no testemunho, né, que está registrado também. Vamos lá. Confirmação histórica. A confirmação bíblica e histórica da morte de Jesus é fato incontestável. Historiadores não cristãos, judeus e romanos atestaram a morte de Jesus. Pode passar. Flávio Josefo, historiador judeu do século 37 ao 100 depois de Cristo, disse: acusaram-no perante Pilatos e este ordenou que o crucificasse. Os que o haviam amado durante a sua vida não o abandonaram depois da morte. O historiador romano Tácito, de 55 a 117 depois de Cristo, escreveu: aquele de quem levavam o nome, Cristo foi executado no reinado de Tibério pelo procurador Pôncio Pilatos. Amém. Então, é importante aqui que esses dois historiadores, que não eram cristãos, isso é importante, eles registraram os acontecimentos, tá? Então, assim, não temos muita informação histórica, mas não precisa muito, né? Nós temos duas testemunhas aqui que são respeitadíssimas, né, pelo que se escreveu na história, e eles trazem a informação do que aconteceu com Jesus, né, o julgamento e a crucificação. Então, não há dúvida, era real, foi Jesus mesmo que morreu por nós. Amém? Vamos lá. A Bíblia declara que Jesus, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas. Atos 1:3. Amém. Então, assim, uma pessoa, duas, talvez três, né, estão ali emocionadas, estão ali delirando. Pode ser que elas inventem que viu, que aconteceu, mas foram aproximadamente 500 pessoas, né? E ali só se contava homens, varões, não se contava mulher nem criança, não se contava. Então, com certeza ali tinha mais de 2.000 pessoas que viram Jesus ressurreto, ressuscitou ele mesmo, era visível, tá? Então, só para que não haja nenhuma dúvida em nós quando chegar essas conversas, essas informações, meus irmãos, porque até a volta de Cristo, que está próxima, o inimigo vai trabalhar de todas as formas para levar a mente humana a desacreditar nessa história real que aconteceu e que traz a salvação a nós. Pode passar. Conclusão. Então vamos à conclusão.
Vamos ler todos juntos. As expressões, todos juntos? As expressões, o Verbo se fez carne e Jesus Cristo veio em carne, significam uma resposta aos docetas. Os evangelhos revelam vários atributos característicos do Jesus ser humano. Ele foi revestido do corpo físico porque o pecado entrou no mundo por um homem e pela justiça de Deus tinha de ser vencido por um ser humano. Jesus se encarnou, fez-se homem sujeito ao pecado, embora nunca houvesse pecado, e venceu o pecado como homem. Tá? Perfeito, tá bom? Então aqui nós encerramos a nossa aula, deixando claro que Jesus é 100% homem, e foi 100% homem aqui na terra. Enquanto homem ele continuava sendo Deus, porém, como está escrito, ele deixou de lado a glória como Deus e assumiu a forma humana de servo, servo fiel, fiel até a morte de cruz. Então ele cumpriu com a missão dele para salvar a humanidade, todo aquele que crê, tá bom? Então qualquer outra informação que chegar, meus irmãos, não é verdadeira, e nós ficamos com o que nós temos de conhecimento bíblico, né, e da experiência de Jesus na vida de cada um de nós. Amém? As palmas engrandecem o Rei Jesus. Glória a Deus. A palavra agora com a secretária. Maravilha. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos alegres com mais uma aula que vem nos nossos corações, né, amados? E eu já vou começar chamando a classe Soldadinho de Cristo. Como é bom e agradável. Ai, meu Deus. Viva como se fosse irmão. Se fosse irmão. Salmos 133. Parabéns, glória a Deus. Deus abençoe essa classe. Jesus tem hoje 5 alunos matriculados, 1 ausente, 4 presentes, nenhum visitante. Total de assistência na classe de 4 alunos. Vocês estão de parabéns. Eu insisto em fazer bonito e ler bonito. Aleluia. Classe Estrela da Manhã. Ao Rei eterno e imortal, invisível, o único Deus, a Ele sejam dadas a honra e a glória, para todos sempre. Amém. 1 Timóteo 1,17. Parabéns, leitura corretíssima. Graças a Deus. Vamos ouvir a classe Sol da Justiça. Eu venho logo. Guardem o que vocês têm, para que ninguém roube de vocês o prêmio da vitória. Apocalipse 3:11. A classe Sol da Justiça tem 5 alunos matriculados, todos presentes, total de assistência na classe de 5 alunos. Então, de parabéns. Convido a classe Jovens e Adultos. A vinda do Filho de Deus em forma humana é um fato presenciado por muitas testemunhas. Por isso, a negação da sua historicidade não se sustenta. A classe Jovens e Adultos tem hoje 32 alunos matriculados, 17 alunos ausentes, um visitante com o nosso irmão Aldemir. Falta uma aula e você vai se tornar aluno, tá bom? Presença na classe, 15 alunos. Trouxeram, parabéns. Está melhorando, nós estamos melhorando. Já estamos em 2025. Vamos ter um progresso, eu acredito que se nós estivermos presentes e frequentes, essas classes vão dar muitos frutos para a glória de Deus. Amém, queridos? Que Deus em Cristo nos abençoe a toda a igreja. Engrandece Jesus, amém?
Vamos orar, vamos agradecer a Deus por esta aula. Vamos orar. Quem vai orar comigo? Maravilhoso Deus e Pai Celestial, muitíssimo obrigado, Senhor, por este momento na Tua presença, para esclarecer pontos importantes sobre a pessoa maravilhosa do Senhor, da Sua obra, também para estas crianças, Senhor, que foram ensinadas também sobre Deus, sobre Jesus, sobre a Tua vontade na vida delas, da família. Nos guarde e nos livre de todos os males deste mundo, Senhor. Pedimos sabedoria e graça do Senhor para transmitir os ensinos da Tua palavra. Abençoa também aqueles que não puderem estar aqui, que vão ouvir esse ensino, essa doutrina. Meu Deus, dá a nós cada dia mais conhecimento da palavra e do Espírito. Fala conosco, nos abençoa. Pai, nós também pedimos por aqueles que estão enfermos, dá saúde, meu Deus, tem misericórdia. Pedimos também, ó Deus, pela nossa irmã Ivoneide, que não pôde estar hoje aqui com a sua família, pela perda do seu primo, ente querido, a partida dele, o Jorge, toda a família está abalada. O Senhor sabe, que o Senhor venha confortar esta família, venha dar força, graça, neste momento tão difícil, Pai. Pedimos a Tua bênção sobre esta família, em nome do Senhor Jesus. Pai amado, nos leve em paz, em segurança aos nossos lares, nos livre de todo mal, Pai. Guarda a nossa casa, a nossa família, nos livra, Senhor, de toda violência e todo mal. Tem misericórdia de nós e nos abençoa. Amém e amém. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a doce comunhão do Espírito Santo seja conosco e com a igreja de nosso Senhor Jesus em toda a face da terra. Todos nós dizemos amém, na gloriosa paz do Senhor. Já o Filho de Deus é descido do céu, a obra perfeita na cruz consumou, e ali sua carne rasgada com véu, vivo caminho para o céu nos consagrou. Jesus